Bem-vindo ao canal Fut News BR. Hoje, você vai conhecer um dos capítulos mais polêmicos e intensos da história das Copas do Mundo. Era o ano de 1934. O futebol começava a se tornar uma paixão mundial, mas, ao mesmo tempo, era usado como uma poderosa ferramenta de propaganda e poder político. Prepare-se, porque no segundo episódio da nossa série Curiosidades das Copas do Mundo, você vai descobrir 10 fatos surpreendentes sobre a Copa que uniu paixão, rivalidade e manipulação. Essa é a história da Copa do Mundo da Itália, a Copa do Poder e da Paixão. Você sabia que uma das Copas do Mundo mais polêmicas da história aconteceu em plena ditadura? E que o futebol foi usado como arma política para mostrar poder diante do mundo? Pois é. A Copa de 1934 na Itália não foi apenas um torneio. Foi um espetáculo planejado para impressionar o planeta e mudar para sempre a relação entre esporte e política. Hoje no Fut News BR, você vai descobrir 10 curiosidades surpreendentes sobre essa edição histórica, marcada por paixões, polêmicas e propaganda. Curiosidade número 1. A primeira Copa com eliminatórias. Diferente da edição de 1930, em que os países foram convidados, a Copa de 1934 foi a primeira a ter eliminatórias oficiais. 32 seleções disputaram vagas, mas apenas 16 conseguiram participar. Até o Uruguai, campeão anterior, se recusou a jogar, em protesto pela ausência das seleções europeias na Copa anterior. Um início tenso para um torneio que já nascia sob o olhar da política. Curiosidade número 2. Uma Copa patrocinada pelo governo de Mussolini. O torneio aconteceu na Itália fascista, sob o comando do ditador Benito Mussolini. Ele viu na Copa uma chance de mostrar ao mundo a força e a grandeza italiana. Estádios foram erguidos às pressas, desfiles militares antecediam os jogos e até o hino fascista era tocado antes de cada partida. A Copa de 1934 foi, sem dúvidas, a mais política da história do futebol. Curiosidade número 3. Os jogos eram tão duros quanto as guerras. Se hoje falamos de jogo pegado, em 1934 era quase uma batalha. Os campos eram duros, os árbitros coniventes e o estilo europeu era de pura força física. As faltas eram violentas e muitas partidas viraram verdadeiras guerras em campo, especialmente entre Itália e Espanha, no jogo que precisou ser repetido porque ninguém aceitava o resultado. Curiosidade número 4. O primeiro replay da história das Copas. Falando nisso, o duelo entre Itália e Espanha terminou empatado em 1-1. Como não havia disputa de pênaltis ou prorrogação com decisão, a FIFA determinou um novo jogo no dia seguinte. Sim, o primeiro replay da história das Copas. O curioso é que a Itália mudou metade do time e mesmo assim venceu entre muitas suspeitas de favorecimento. Curiosidade número 5. Os árbitros estranhamente caseiros. Em quase todos os jogos da Itália, a arbitragem levantou sobrancelhas. Lances polêmicos, pênaltis duvidosos e faltas ignoradas. Muitos historiadores afirmam que Mussolini escolhia os árbitros pessoalmente, garantindo que a seleção anfitriã fosse protegida. Coincidência ou não, a Itália chegou à final sem grandes punições. Curiosidade número 6. O mito de Giuseppe Meazza. Mas justiça seja feita. Havia craques de verdade. O atacante Giuseppe Meazza, ídolo da Inter de Milão, foi um dos grandes nomes da Copa. Com técnica refinada e faro de gol, ele se tornou o primeiro grande astro do futebol italiano e mais tarde daria nome a um dos estádios mais famosos do mundo.
o lendário San Siro Giuseppe Meazza. Curiosidade número 7. Um público histórico. A Copa foi um sucesso de público. Mais de 350 mil pessoas assistiram aos jogos, um número impressionante para a época. As arquibancadas estavam tomadas por bandeiras, cânticos e, claro, pelos símbolos do regime fascista. O futebol virava espetáculo de massas e o mundo percebia o seu poder. Curiosidade número 8. A final contra a Tchecoslováquia. No dia 10 de junho de 1934, a Itália enfrentou a Tchecoslováquia na grande final em Roma. O jogo foi tenso e equilibrado. Os tchecos abriram o placar, mas a Itália empatou e virou na prorrogação, vencendo por 2-1. O país explodiu em festa e Mussolini conseguiu o que queria, um título mundial para reforçar sua propaganda de poder. Curiosidade número 9. O primeiro país a vencer em casa. Com esse resultado, a Itália se tornou o primeiro país da história a vencer uma Copa em seu próprio território. Um feito que só seria repetido décadas depois por Inglaterra, Alemanha, Argentina e França. Para o povo italiano, foi um momento de orgulho, mas para o resto do mundo, uma vitória com cheiro de política. Curiosidade número 10 e última. O legado de 1934. A Copa de 1934 mostrou ao mundo o tamanho da influência que o futebol poderia ter. Ali, o esporte deixou de ser apenas diversão e se transformou em um instrumento de poder, emoção e identidade nacional. Foi o torneio que uniu paixão e propaganda, talento e tensão. E apesar das polêmicas, deixou lições que ecoam até hoje. E assim termina mais um capítulo da nossa série Curiosidades das Copas do Mundo. Uma edição que mostrou que o futebol pode ser muito mais do que um jogo. Pode ser palco de disputas, sonhos e até da história política de uma era. No próximo episódio, viajaremos para 1938, a última Copa antes da Segunda Guerra Mundial. Um torneio jogado sob o peso da tensão mundial e do talento que resistia ao caos. E se você não assistiu o primeiro episódio da série Curiosidades da Copa de 1930, estou deixando o link deste vídeo na descrição deste vídeo. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Fut News BR e ativa o sininho para continuar nessa jornada incrível pelas Copas do Mundo. Porque aqui, a cada episódio, o passado ganha vida e o futebol volta a brilhar.